Jesus disse: tudo o que pedirdes, orando, crede que já o recebestes, e será assim convosco. Essas palavras não são apenas uma promessa distante, mas uma chave de transformação que a maioria das pessoas ignora. Ele não estava falando de uma oração feita apenas de joelhos, com súplica e desespero. Ele estava nos ensinando algo muito maior, uma oração que declara, acredita e age como se já fosse realidade. Uma oração viva, criadora, que molda a mente e o espírito para viver como quem já possui o que pediu. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Preste atenção, porque essa compreensão pode mudar para sempre a forma como você ora, como conversa com Deus e principalmente como constrói a sua realidade. A Bíblia chama isso de fé sem duvidar. Napoleon Hill chamou de autossugestão. Quando essas duas linguagens se encontram, a sabedoria divina e o domínio mental, nasce um segredo que poucos ousam aplicar: a oração criadora. Os grandes homens e mulheres da história, aqueles que transformaram gerações, carregavam esse mesmo padrão. Eles não apenas pediam, eles declaravam os seus desejos diariamente com clareza e fé. Eles oravam ou afirmavam com tanta convicção que seus cérebros começavam a agir como se aquilo já fosse verdade. E a realidade respondia. Porque Deus se agrada da fé, porque o mundo visível obedece ao invisível. E o invisível só se curva diante da mente que crê de verdade. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já orou e terminou inseguro, em dúvida, com medo de que Deus não tivesse ouvido? Quantas vezes falou com Ele com o coração ansioso e não com o espírito convicto? Essa é a oração que não cria. Essa é a oração que trava. Mas hoje você vai aprender um novo jeito de orar. Hoje você vai aprender a chamar, a orar de um jeito que alinha o seu espírito com aquilo que Deus já desejou para você. E nos próximos minutos eu vou te conduzir nesse caminho. Está pronto para transformar a sua vida com o poder de uma fé que declara? Então fique comigo até o fim, porque no final desta mensagem eu vou te conduzir a uma declaração prática, uma oração pouco conhecida, mas carregada de poder. Uma oração que reprograma no subconsciente, alinha fé com uma ação e desperta forças invisíveis ao seu redor. Mas antes, você precisa entender algo muito importante. Orar não é apenas se ajoelhar e esperar o céu despejar bênçãos sem que você se mova. Orar é um ato constante, diário e mental. É uma conversa com Deus dentro da consciência. É uma declaração interna, moldada por palavras repetidas com fé, emoção e direção. Napoleão Hill chamava isso de autossugestão e aplicava como oração mental estruturada. Ele escrevia suas metas com detalhes, não apenas o que queria, mas como, quando e por quê. E 2 vezes por dia, de manhã e à noite, ele lia essas metas em voz alta, como se fosse um decreto. Ele dizia: eu já tenho, eu já recebo, mesmo sem ver nada no mundo físico. Com o tempo a mente começava a acreditar. E quando acreditava, a realidade obedecia. Isso não era mágica, era princípio, era a fé ativa em prática. Porque a ordem de Jesus é clara. Se creres, verás a glória de Deus. Não é ver para crer, é crer para ver. O subconsciente, lugar onde habita a fé mais profunda, só é reprogramado por repetição, emoção e convicção. Se você repete com intensidade todos os dias, aquilo se torna crença. Crenças moldam comportamentos, comportamentos moldam destinos. Então eu te pergunto, o que você tem repetido todos os dias? Palavras de dúvida ou declarações de fé? Você tem acordado dizendo: eu sou guiado, eu sou forte, eu sou próspero, eu sou cheio de sabedoria? Ou tem começado o dia reclamando, temendo, se sentindo cansado antes mesmo de tentar? Sua mente é solo fértil e cada pensamento é uma semente. A oração mental é essa semente.
O que você tem semeado dentro de si? Orar não é apenas um ato religioso, é um treinamento diário da fé. É conduzir a mente até que ela se submeta ao Espírito. E quando isso acontece, o impossível começa a parecer natural. Porque a verdadeira oração não é apenas uma conversa que você faz ajoelhado, mas uma atitude constante da sua mente. Jesus nos mostrou isso. Quando multiplicava pães, quando curava enfermos, quando acalmava o mar, ele não fazia longos discursos. Ele apenas declarava: levanta-te e anda. E acontecia, porque sua mente e seu espírito já estavam em completo alinhamento com o Pai. A oração criadora é contínua, é a autoridade espiritual que nasce de uma mente treinada, focada e cheia de fé. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você precisa crer de forma que suas palavras se tornem decretos. Porque sua mente é um altar, e esse altar está sempre aceso. O que você tem queimado ali? Fé ou dúvida? Gratidão ou reclamação? Esperança ou medo? Agora, entenda isso. Oração verdadeira não é apenas falar com Deus. É honrar os talentos que Ele já colocou em você. É multiplicar aquilo que foi confiado em suas mãos. É não desperdiçar a inteligência, a criatividade, a força, o tempo. Porque cada vez que você desonra o que recebeu, você está rejeitando a oração mais poderosa que existe, a vida que Deus te entregou. A cada decisão, a cada pensamento, você está orando. Quando acorda e agradece em vez de reclamar, você já orou. Quando olha para um problema e confia em vez de se desesperar, você já orou. Quando mentaliza um propósito e age com fé, você está orando. A oração verdadeira não é apenas uma conversa, é um estado de espírito. É um posicionamento interior que declara: eu estou alinhado com aquilo que Deus quer fazer através de mim. Napoleão Hill chamava isso de hábito da fé. A Bíblia chama de fidelidade no pouco. Jesus disse: quem é fiel no pouco também será no muito. Isso significa que não adianta pedir grandes milagres se você ainda não honra as pequenas responsabilidades diárias. Deus não entrega promessas a quem não administra bem o que já tem. A oração que cria a realidade precisa ser acompanhada de ação com fé. É a sua atitude que dá peso às suas palavras diante de Deus. É a sua decisão diária de se mover, mesmo sem garantias, que libera o poder dele sobre a sua vida. Porque Deus não responde apenas ao que você fala, ele responde ao que você faz com aquilo que você crê. Toda a Bíblia está cheia de exemplos disso. Moisés precisou levantar o cajado para o mar se abrir. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia, e só então Deus lhe mostrou o caminho. Davi correu para cima de Golias antes mesmo de ter certeza da vitória. Todos eles oraram, sim, mas todos também agiram. A oração criadora não é apenas palavra, é palavra sustentada por movimento. Então eu quero que você pare agora e reflita. O que você tem feito como resposta à oração que fez? Você tem dado passos de fé ou apenas repetido palavras no vazio? Porque muitas vezes Deus já respondeu, mas está esperando ver se você vai dar o primeiro passo, mesmo sem enxergar a escada inteira. A fé que não anda estagna, a fé que só fala engana, mas a fé que age abre portas e move céus. E aqui está um ponto fundamental. Muitas pessoas oram, mas oram com medo. Oram como quem está desesperado, implorando, esperando que algo aconteça. Mas oração com medo não cria, só trava. Oração criadora é diferente. Ela é convicta, clara, cheia de propósito. Quando você ora com medo, você reforça a dúvida. Quando ora com fé, você declara direção. A palavra é clara. Não pense o homem que duvida que receberá coisa alguma do Senhor. A dúvida cancela o pedido. Por isso, a sua oração precisa ser posicionada. Não basta dizer: Deus me ajuda. Você precisa dizer: Senhor, eu estou dando este passo e preciso da tua direção.
O propósito da fé é caminhar mesmo sem ver tudo. Agora, preste atenção. A maior prova de fé não é pedir, é persistir no intervalo entre o pedido e a resposta. É quando tudo parece parado, quando o silêncio de Deus ecoa, quando o tempo se arrasta. É nesse intervalo que a maioria desiste. Mas é justamente aí que o céu está preparando o que você ainda não vê. O silêncio não é negação, é construção. Se você desiste nesse tempo, você perde. Mas se permanece, você prova que crê. Foi assim com José, que esperou anos no Egito. Foi assim com Abraão, que esperou décadas pela promessa. Foi assim com Jesus, que passou 40 dias no deserto antes de começar seu ministério. O intervalo não é castigo, é lapidação. É ali que a fé é testada e fortalecida. E eu quero que você entenda algo profundo agora. Deus não entrega promessas a quem não tem estrutura. Ele não é distribuidor de desejos, ele é pai. Ele só libera aquilo que você está pronto para sustentar. Se você pede prosperidade, mas desperdiça o pouco que tem, ainda não está pronto. Se pede relacionamentos saudáveis, mas continua alimentando feridas antigas, ainda não está pronto. Se pede grandes oportunidades, mas permanece preso na procrastinação, no medo, na zona de conforto, ainda não está pronto. O que você chama de atraso pode ser apenas a misericórdia de Deus dizendo: filho, ainda não. Se eu te entregar agora, você perde. Eu preciso te preparar para segurar a vitória. Isso não é negação, é amor. Deus não quer apenas te dar. Ele quer te construir. Ele quer te amadurecer para que a bênção não vire peso, não vire distração, não vire queda. Então, eu te pergunto, se Deus te entregasse hoje o que você está pedindo, você estaria pronto? Ou isso te esmagaria? Porque a fé verdadeira se prova na preparação. Quando você começa a agir como quem já recebeu, mesmo antes de ver, você mostra que está apto para sustentar. Quem honra se prepara. Quem honra organiza. Quem honra vigia. Quem honra cresce. E aqui entra um princípio poderoso: gratidão. A emoção mais forte para moldar o subconsciente é a gratidão. A Bíblia confirma: em tudo dai graças. Não é apenas pelas coisas boas, mas em tudo. Até nas dificuldades, até no silêncio, até na espera. Porque gratidão é fé ativa. É dizer: obrigado, Deus, porque eu já recebi mesmo sem ver. E agora eu quero te conduzir a uma oração diferente. Não uma oração de súplica, mas de declaração. Feche os seus olhos por um instante e declare comigo, com convicção: Senhor, eu não quero orar como quem implora. Eu quero orar como quem confia. Eu não quero viver como quem espera o milagre. Eu quero viver como quem é o milagre. Eu declaro que a minha mente será um altar vivo. Meus pensamentos serão uma oração contínua. Minhas palavras terão poder e minhas ações terão direção. Eu sou forte porque o Senhor é minha força. Eu sou próspero porque honro o que já tenho. Eu sou guiado porque o teu Espírito habita em mim. Mesmo nos dias difíceis, eu escolho agradecer. Mesmo quando não vejo, eu escolho confiar. Mesmo quando tudo parecer parado, eu continuo. Repita dentro de si: eu não sou mais o que fui. Eu estou me tornando aquilo que nasci para ser. Eu sou filho, eu sou herdeiro, e eu estou pronto para viver o que o céu escreveu a meu respeito. Obrigado, Deus, por tudo que já tenho, e obrigado por tudo que está vindo, porque eu já recebi pela fé. Amém. Agora, respire fundo. Algo em você mudou. Talvez o mundo lá fora ainda seja o mesmo, mas dentro de você, uma nova realidade já começou. Viva como quem já recebeu. Ore como quem já possui.
caminhe como quem já venceu. E se essa palavra fez sentido para você, escreva nos comentários. Minha mente é um altar vivo. Essa é a marca da sua decisão, o selo da sua nova identidade.